Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Esse assunto aqui a gente vai continuar a associação de resistores, tá certo? E aqui nós vamos falar sobre a associação de resistores em paralelo, tá certo? Na última vez nós vimos a associação em série. Beleza, vamos lá. Ó, associação de resistores em paralelo, a gente vai fazer algumas regrazinhas simples. Primeira delas é que a diferença de potencial, ou a BDP, tá certo? O U a gente representa por U, lembrando que a unidade dele aqui é o V de volts, tá certo? Em uma associação paralela, ela vai ser igual para todos os resistores, ou seja, esse resistor aqui vai ter um valor igual, a tensão aqui vai ser igual aqui como aqui. Já que a tensão entre esse ponto aqui e este, entre A e B, é onde se situam todos os resistores, tá certo? Então, ó, a tensão vai ser igual para os três. Já a corrente elétrica, ela vai ser dividida entre os três, não é? Então, ó, a corrente elétrica ela vem aqui com um valor que ela sai do gerador, tá certo? Quando chega nesse ponto A, ela vai se dividir para 1, 2 e 3, tá certo? Por isso, ó, que a gente está afirmando aqui que a corrente elétrica I total é a soma do I1 mais o I2 mais o I3, tá certo? Pois bem, já a resistência equivalente, ela vai depender de uma equaçãozinha que é essa aqui. Mas a gente tem outras maneiras de fazer a mesma conta, ou seja, temos três maneiras de resolver situações de calcular a resistência equivalente. Qual é a melhor? Isso aí a gente vai decidir aqui quando ver o que a gente achar mais fácil. Óbvio, essa que vai ser o mais utilizado, né? A gente tem que procurar sempre o mais prático. Pois bem, só para reforçar uma coisa, para a gente lembrar, o que é um resistor equivalente? Então, por exemplo, ó, temos o R1, o R2 e o R3 em paralelo aqui. A função do resistor equivalente é o quê? Um resistor que equivale a esses três aqui, tá certo? Então, como é que a gente calcula esse resistor aqui para equivaler a esses outros três? Aí tem três regras, né? A primeira é usando essa aqui, ó. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Perceba que você tem uma igualdade de fração com a soma, ou seja, nessa situação aqui a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum, tá certo? Mas eu posso fazer também da seguinte maneira. Se você tem apenas dois resistores, você pode calcular fazendo a multiplicação dividido pela soma, tá certo? Ou seja, dividir o produto pela soma. Ah, professor, como assim? Por exemplo, ó, aqui eu tenho dois resistores. Eu pego, multiplico e divido o resultado pela soma desses dois. Mostro já já um exemplo. O resultado desses dois eu pego, faço com esse terceiro, tá certo? E há uma terceira situação, que essa é a mais fácil de todas, que se você tem um resistor que ele é igual, por exemplo, esses três resistores têm os mesmos valores, digamos, 2, 2 e 2. Aqui é simples, você simplesmente vai pegar esse resistor, que é o valor nominal dele, e dividir pela quantidade de resistores. Tipo, aqui são 3 resistores, então esse N seria igual a 3, tá certo? Ah, são 4, N igual a 4, por aí vai, tá certo? Pois bem, tá aqui a maneira como a gente pode calcular essa resistência equivalente aqui. Hoje, pessoal, o nosso foco aqui é só a gente calcular essa resistência equivalente, tá certo? Então, ó, eu vou correr aqui, mas vocês vão dando pausa aí e vão revendo devagarzinho para não ter dúvida. O que acontece? Nesse exemplo aqui, temos três resistores, ó, 300, 300, 300. O que é que eu posso fazer? Aqui, ó, ele vai usar aquela regra, a segunda regra, que é a soma dividido pela multiplicação. Na realidade, aqui é o contrário, é a multiplicação dividido pela soma. Aqui está o contrário, tá certo? Então, ó, vai ficar 300 vezes 300 mais 300 mais 300. Então, o resultado vai dar 150. Ou seja, ó, esses dois aqui, fazendo essa... Isso aqui tá errado, viu, pessoal? Mas não tem problema não. Esses dois aqui, ó, deu 150. Depois ele utilizou de novo a mesma regra, ó. Produto dividido pela soma, tá certo? É produto pela soma. É esse vezes esse dividido por esse mais esse. O resultado deu 100.
perceba que eu posso fazer aquela mesma conta usando aquela terceira regra, ó. Ele usou duas vezes essa aqui, não foi? Eu posso usar essa terceira regrinha que eu mostrei para vocês, ó. 300 dividido, não eram 3 resistores iguais? Então vai ficar 300 dividido por 3, que vai dar igual a 100. Muito mais fácil, né não? Se os resistores são iguais, não tem para onde correr. Você vai pegar o resistor e dividir pela quantidade de resistores que tem. Essa é a maneira mais fácil nessa situação aqui, tá certo? Mas poderia também usar a primeira situação, a primeira regra, que era o quê? Ó? Usar esse esquemazinho para montar o mínimo múltiplo comum. Ó. Ficaria dessa maneira, 1 sobre RS, que é igual a 1 sobre 300, 1 sobre 300, 1 sobre 300. Mínimo múltiplo comum, né? Repete o 300 aqui e vai somar os de cima. Bases iguais, repete, soma o de cima. Então ficaria, aqui vai dar 3, né? R vezes RS vezes 3, 3RS. 300 vezes 1 vai dar 300. Esse 3 passa dividindo aqui, vai ficar 300 dividido por 3, que deu 100. Exatamente o mesmo resultado, né? Exatamente o mesmo resultado. Só que no caso aqui, qual era o mais prático? Esse aqui, tá certo? Vamos lá, para mais um exemplo aqui. Vamos fazer esse outro exemplo, pessoal, usando aquela primeira regra também para ver como é que a gente vai perceber o que é mais fácil. Então, ó, tá aqui. Considera a associação, que é esse desenho aqui, com 4, 6 e 12. Ou seja, são diferentes, já não dá para usar aquela regra de dividir por quantidade de resistores. Aquela terceira regra não dá para usar. Vamos usar essa primeira aqui. Então, ó, usando a regrinha, que é essa aqui, nós vamos substituir, ó, 4, 6 e 12. O mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 12 é o quê? 12, tá certo? Aí é aquele esquemazinho, você tem 12, você bota 12, 6 e 4, aí divide por 2, por 6 e por 4, aí vai, soma o mínimo múltiplo aqui, você vai perceber que vai dar 12, né? Pois bem, aí 12, o mínimo múltiplo é o quê? 12. 12 dividido por 4, vai dar, e você pega e vai calcula, que vai dar 3, né? 12 dividido por 4, vezes o que está em cima, 12 dividido por 6, que dá 2, vezes 1, que dá 2, 12 por 2, que dá 12, vezes, ou que dá 1, vezes 1, dá 1 aqui, né? Mínimo múltiplo. Aí, então, somando os 3 aqui, dá 6. Fazendo a regrinha de 3, né? Ó, 12 vezes 1 dá 12. RS vezes 6 dá RS vezes 6. 12 dividido por 6, 12, tá certo? Qual é o X da questão quando a gente usa esse aqui? Se você tiver uma quantidade de 3, 4, 5, não importa a quantidade de resistores, você faz tudo de uma vez. É meio ruim porque você tem que tirar o mínimo múltiplo. Quando você pega isso aqui, que é tudo par, tudo bonitinho, tudo múltiplo, é fácil, né? Mas se você pega umas variáveis, você pega uns números quebrados, fica complicado. Então, por exemplo, a mesma conta usando aquela regra 2, que eu particularmente acho a mais prática. Produto pela soma. Pega o primeiro e o segundo. 4 vezes 6, divide pela soma do primeiro e do segundo. 4 mais 2, ou seja, 4 vezes 6, 24. 4 mais 6, 10. 24 dividido por 10, 2,4. Pronto. O que é que eu fiz aqui? É como se eu tivesse pegado esses dois resistores e fiz a equivalência dos dois primeiros. Agora, esse resultado aqui eu vou fazer equivalência com este terceiro. Aí, então, eu vou ficar, ó, 12 vezes 2,4 dividido por 12 mais 2,4. Então, aqui, ó, essa aqui vai dar 28,8 e aqui dá 14,4, tá certo? Então, nesse caso aí, ó, dividindo 28,8 por 14,4 vai dar exatamente 2. O mesmo resultado, óbvio, né? Então, ó, dá para você fazer com as duas maneiras. Qual é que você vai fazer? A que você achar mais fácil, tá certo? Eu, particularmente, acho mais prático você multiplicar e dividir pela soma e fazer isso uma segunda vez para juntar o terceiro resistor, ou fazer mais uma vez para juntar com o quarto resistor. Eu acho bem mais prático você multiplicar e dividir, multiplicar, somar e dividir, do que fazer o mínimo múltiplo comum, né? Eu acho mais prático, tá certo? Bom, e aí, pessoal, esse exercício eu vou deixar para vocês. O exercício é apenas para vocês fazerem a resistência equivalente, tá certo? Esses exercícios aqui apenas para fazer resistência equivalente, beleza?